Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Agora 10h31, a gente vem falando, não sei desde quando, né, das ondas e mais ondas de calor que estão atingindo as cidades, seja aqui, BH, no norte, no sul do país, ninguém está a salvo dessas ondas de calor. E esse avanço da urbanização sem planejamento adequado intensifica os efeitos das mudanças climáticas, tornando as cidades verdadeiras ilhas de calor. Eu costumo dizer, essas mudanças climáticas, elas segregam ainda mais as nossas diferenças sociais, né? A gente vê direitinho quem tem ali o acesso a uma condição financeira boa e quem não tem. E essas mudanças climáticas, elas exageram, elas jogam na nossa cara, assim como foi na pandemia, em outros grandes eventos, elas jogam na nossa cara como somos desiguais. Sobre isso, ilhas de calor, materiais térmicos, a gente conversa neste momento com o Sérgio Missior, que é arquiteto e urbanista. Bom dia, Sérgio, um prazer tê-lo aqui na Band News FM. Bom dia, Maria Fernanda Senini, Daniel Martins, Murilo Rocha e todos que estão nos acompanhando. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, começar essa onda de calor, a arquitetura, ela também, ela pode ser um fator social, vamos dizer assim, um acesso a determinados materiais, o que a gente olha para a cidade. A arquitetura, ela também é uma forma de mostrar para a gente como somos desiguais? Sem dúvida nenhuma, Maria Fernanda, a arquitetura e urbanismo é um importante veículo para articular diversas políticas e ações que incidem sobre o nosso território, sobre o nosso tecido urbano. Quando olhamos as cidades brasileiras, fica muito nítida que essas desigualdades sociais se abatem exatamente sobre o nosso território. É interessante observar, você acaba de citar sobre a questão da fragilidade na nossa infraestrutura, que torna esse efeito da ilha de calor, né, esse efeito do clima extremo, ainda mais impactante para as pessoas que já moram em situações de vulnerabilidade. Veja que a Fundação João Pinheiro recentemente publicou um estudo indicando que no Brasil mais de 26 milhões de domicílios são considerados inadequados. Aqui em Minas Gerais, mais de 1.300.000 domicílios são considerados inadequados, ou em relação à sua infraestrutura no entorno desses domicílios, ou na questão da regularização fundiária, ou mesmo na própria questão da edificação, dessa carência, né, de equipamentos mínimos para uma edificação confortável, segura e que possa estar adaptada a esses novos cenários de mudanças climáticas. Então, portanto, a arquitetura e o urbanismo pode ser um importante veículo. E aí estamos falando de arborização urbana, estamos falando de edifícios mais sustentáveis, mas principalmente de levar essas boas soluções para quem realmente precisa. Ô Sérgio, quem fala com você é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo. Sérgio, a minha pergunta é o seguinte, o que a gente pode pensar em termos de política pública envolvendo a área de arquitetura e urbanismo? Você citou, por exemplo, áreas verdes, né? Mais parques, mais árvores, enfim, mas pensando aqui em Belo Horizonte, né? Ou em Minas Gerais, ampliar para Minas Gerais também. Pensando em habitação, em programa de habitação popular, que tipo de contribuição que a arquitetura e urbanismo podem dar para a gente conseguir sobreviver a essa mudança climática tão drástica, né? Nós estamos falando do excesso de calor, mas outro dia estava falando do excesso de chuva. Então, assim, qual é essa contribuição em termos de política pública que tem que ser adotada pelas cidades ou pelos governos, né, estaduais, no caso, para poder mitigar, né, exemplos, né, que já funcionam em outras partes do mundo que poderiam ser adotados aqui? Murilo, é interessante a sua questão, porque nós estamos diante da necessidade de realmente adaptar as nossas cidades a esses cenários que envolvem não só as questões bastante urgentes ligadas às mudanças climáticas, né, que tem determinado o aumento, né,
da intensidade e da frequência, tanto de calor extremo quanto de chuvas extremas, mas temos que lidar também com essa fragilidade e essa deficiência na nossa infraestrutura que já vem de algumas décadas. Portanto, a arquitetura e urbanismo pode e deve contribuir justamente para qualificar essas áreas que são consideradas mais vulneráveis, onde especialmente as famílias de baixa renda estão, levando habitações de interesse social naturalmente, mas não só a produção em termos quantitativos, aproximando essa moradia, Murilo e ouvintes, das oportunidades de trabalho e renda, das áreas que já são dotadas de melhor infraestrutura, e esse é um desafio, porque essas áreas com melhor infraestrutura, elas são inacessíveis para as famílias de baixa renda. Portanto, as políticas públicas e os instrumentos urbanísticos estão à disposição para subsidiar essa integração, né, entre a baixa, a média e a alta renda, principalmente utilizando as áreas que já estão qualificadas na nossa cidade. Então, olhando para Belo Horizonte como uma questão mais objetiva, né, nós temos a oportunidade de trazer essas habitações de interesse social, que a princípio seriam inviáveis economicamente, por meio de instrumentos urbanísticos. Por que não aumentar o nosso coeficiente de construção, caso aquele empreendimento contemple parte ou todo de habitações de interesse social? Por que não, né, trabalhando o aumento dessas gentilezas urbanas para que as edificações tenham mais áreas verdes, áreas permeáveis, né, intensificando, sim, a qualificação dessas áreas públicas, arborização urbana, parques, mas também, Murilo, dotando a cidade de elementos também de micro-urbanismo que podem contribuir. Então, nós tivemos em Belo Horizonte, foi até muito criticado, né, esse conceito do refúgio climático, que simplesmente é um ponto de sombra, descanso e água fresca, né? Então, este projeto, como um projeto experimental, ele pode ganhar outras áreas da cidade, fazendo com que o cidadão, no seu movimento cotidiano, casa-trabalho, estudo, enfim, acesso ao equipamento de saúde, ele encontre nesse trajeto um espaço arborizado, locais de descanso, de água fresca, né, de sombra, né? Esses equipamentos, porventura, podem ser até móveis, né? Nesses momentos extremos de ilhas de calor que estamos vivendo agora nessa semana, podemos, então, dotar a cidade de equipamentos que vão ao encontro dessas necessidades. Enfim, nós temos um cardápio de soluções no campo dos instrumentos urbanísticos e de articulação dessas políticas públicas a serviço para repensar as cidades. Sérgio, você fala aqui com o Daniel Martins, tudo bem? Tudo ótimo, Daniel. Até em cima do que você falou sobre esses edifícios mais sustentáveis, eu vou utilizar de exemplo aqui aqueles prédios espelhados, né, que acabam reduzindo o clima para quem está dentro, mas rebate, né, até muitas vezes a luz solar e fica ruim, pior para quem está do lado de fora. Por parte de uma fiscalização mesmo, existe alguma que possa reduzir o impacto desses edifícios, que, por exemplo, como esses espelhados causam para quem vive do lado de fora aqui desses prédios? Na verdade, os edifícios espelhados, né, eles seguem uma orientação que contradiz o nosso clima e as nossas orientações da boa arquitetura para um país, né, com um clima tropical. Então, naturalmente, né, uma boa arquitetura ela deve privilegiar a ventilação cruzada, a iluminação natural, materiais mais vernaculares e sustentáveis, reduzindo até mesmo a emissão de gás de efeito estufa na produção e no transporte desses materiais, porque eles são incômodos para quem está fora, mas para quem está dentro também, muitas vezes eles recebem o sol poente, aumentando o custo aí com a geração de energia, né, com o consumo de energia, por exemplo, com ar-condicionado. Então, a boa arquitetura é aquela que vai ser, inclusive, economicamente mais vantajosa. Ela vai utilizar racionalmente os materiais e vai utilizar a arquitetura para reduzir o custo de operação, manutenção e melhorar o conforto dessa edificação. Agora, temos que considerar que, né, temos essa liberdade de expressão, né, e a própria orientação da legislação urbanística, ela
ao invés de proibir, ela pode estimular e premiar as boas práticas, né? Então, veja que o plano diretor de Belo Horizonte traz alguns elementos interessantes. Ele bonifica as chamadas gentilezas urbanas. Então, quando você aumenta, né, o espaço destinado, por exemplo, às áreas coletivas, às áreas públicas, o uso, né, de edificações chamadas de uso misto, né, que tem um comércio, um serviço no térreo e um uso residencial em cima, isso tudo contribui para tornar as nossas ruas e cidades com maior vitalidade, né, atraindo pessoas. O bom de uma cidade, Daniel, é a cidade boa para as pessoas, boa para a locomoção, né, boa do ponto de vista do conforto, da segurança, da vitalidade também dos negócios, comércio, serviço, bares, restaurantes, enfim. Temos que pensar numa arquitetura não só do ponto de vista estético, mas como indutora de um desenvolvimento sustentável. Agora, Sérgio, para a gente já ir caminhando aqui para as últimas perguntas, uma boa arquitetura, ela é cara? Por quê? A gente vê esses prédios populares, a gente vê o governo, né, numa escala muito pequenininha, tentando regularizar a urbanização em áreas periféricas, mas quando a gente vai olhar essa construção, ela é feita ali com uma telha de amianto, eu falo amianto, acho que nem pode mais, mas é aquele tipo de telha que se assemelha a amianto, janelas minúsculas que não propiciam, né, um corredor ali de vento, a gente vê muito concreto. Uma boa arquitetura, uma arquitetura confortável para qualquer tipo de pessoa, ela é cara? É uma ótima questão, né? Porque a arquitetura ela tem esse rótulo, né, de ser uma atividade mais elitizada, mas muito pelo contrário. Quando as famílias de baixa renda têm acesso a uma boa arquitetura, é claro que essa boa arquitetura oferece materiais, né, mais adequados para o uso, mais racionais e mais econômicos. O que acontece, Maria Fernanda, é que as famílias de baixa renda e até mesmo de média renda, elas contam, né, com uma legislação federal que teoricamente, né, ofereceria os caminhos para essa assistência técnica qualificada no campo da arquitetura e da engenharia, mas os governos não regulamentaram ou não determinaram verbas para subsidiar esse acesso a uma boa arquitetura para aquelas famílias que não podem contratar esse serviço. Então, é importante, sim, enxergar a arquitetura como uma política pública, assim como é o SUS, né, um veículo importante para contribuir com a saúde, para contribuir com o bem-estar, para contribuir para a qualidade de vida. Então, objetivamente, em cima da sua questão, a boa arquitetura, na verdade, ela vai ser mais econômica, mais racional, mais vantajosa, né? E até do ponto de vista da sustentabilidade, ela vai olhar os aspectos sociais, econômicos e também ambientais para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Mas é claro que precisamos ter instrumentos para levar essa boa arquitetura a quem realmente precisa. Sérgio, para a gente encerrar aqui, queria fazer uma pergunta que acho que é até um serviço para muitos dos nossos ouvintes, que temos um público ainda bem eclético. Quem está construindo a casa, tem muita gente que fala que a telha branca, ela ajuda a reduzir o calor. Isso é verdade, isso é um mito. E a questão do vidro blindex também, que muita gente aí no interior, às vezes, acha, né? Vira meio moda, aquele tanto de casa com vidro blindex. Isso esquenta mais a casa ou não? Adotado, fala vidro blindex enquanto janela, né? Isso esquenta mais a casa ou não? Bom, tudo depende não só do material, Murilo, mas de como que ele é utilizado nas edificações. Então, veja que as fachadas de vidro, né, se elas estiverem orientadas adequadamente, ou seja, evitando, né, o sol, o poente e aquele sol do final da tarde, o nascente e o poente, é claro que essa iluminação natural vai economizar energia e vai contribuir, inclusive, com o aspecto da saúde naquela edificação. Então, precisamos utilizar adequadamente o material. O material em si, né, o vidro blindex, ele não é proibido para uma boa arquitetura, mas ele tem que ser bem utilizado, assim como a telha, né? Então, a telha cerâmica, por exemplo, é um material muito agradável, né, que tem uma capacidade de conforto térmico. Se ela é branca, né, ela reduz a absorção desse calor, mas a boa arquitetura pode ir além disso, né? Pode oferecer um colchão de ar entre essa telha
e o teto dessa residência, fazendo com que esse ar quente acumulado se dissipe. Enfim, existem diversas possibilidades de utilizar materiais relativamente baratos e trazendo um bom conforto térmico, uma boa qualidade de vida e uma economia para quem estiver acessando esse serviço. Tá certo, 10h46. Sérgio Missior, arquiteto e urbanista, muito obrigada pela entrevista aqui na Band News FM. Um bom dia para você, Sérgio. Bom dia, muito obrigado e ótimo trabalho para todos. Obrigada.